Santa Fé 1, Corinthians 1. Quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Corinthians empata fora de casa, na altitude de Bogotá. Um resultado em si que poderia ser considerado ótimo, né? Se você for ver antes de começar os jogos da Libertadores, você fala, pô, empatar com Santa Fé na altitude lá é bom, né? Pelo que foi a partida foi dividida mais ou menos em 3 etapas. Um primeiro tempo muito equilibrado, o Corinthians jogou bem, o Santa Fé também teve alguns contra-ataques, algumas jogadas que criaram erros do Corinthians, né? Principalmente erros de passe. Por estar jogando na altitude, a bola tem uma velocidade diferente, o campo fica um pouco diferente e o time do Corinthians errou alguns passes bobos, algumas jogadas ali que proporcionou ao Santa Fé, que veio para isso, né? Alguns contra-ataques, algumas chegadas, né? O Santa Fé também arriscou muito de longe, óbvio, conhecendo a altitude, sabendo que a bola muda de direção e cai muito rápido, pega uma velocidade diferente. Se aproveitaram disso, então foi o primeiro tempo bem equilibrado, mas com o Corinthians jogando melhor que o Santa Fé, apesar do André, né? Um asterístico, assim, o primeiro tempo foi bom do Corinthians, mesmo com o André em campo. Já no segundo tempo, parece que o time dá uma pregada por ter feito o primeiro tempo até que bom. O time parece que cansa muito e aí volta para o segundo tempo totalmente pregado, andando em campo, principalmente os jogadores de marcação ali totalmente perdidos, né, falando assim pelo André principalmente, e aí o Ranieri estava meio que sozinho marcando, o Breno Bidon não acompanha tanto, né, estava marcando mais pelo lado, junto com o Ninger, e o Garro e o Yuri tentando marcar uma pressão ali na frente, né. E aí o Santa Fé volta melhor, óbvio. O Santa Fé percebeu que, pô, se eles forem jogar assim, nesse ritmo, a gente consegue acelerar um pouco e tentar ganhar, né? Precisa ganhar. Praticamente era o último suspiro do Santa Fé, né? O empate não elimina o Santa Fé assim matematicamente, mas vai ter um confronto direto com o Platense ainda. E o Platense é um time melhor que o Santa Fé, então mesmo se empatar, o Platense classifica e o Santa Fé só 2 vitórias interessam, então por estar ganhando foi um péssimo resultado para eles e não tinha nada a perder. Então eles voltaram bem diferente no segundo tempo, marcando pressão o Corinthians, né? E aí, numa jogada excelente deles ali, um passe espetacular, uma falha absurda do Gabriel Paulista. O Bidu deu condições, beleza, mas o Gabriel Paulista não pode dar um bote daquele do nada, sem saber se vai alcançar a bola, tá ligado? Ele é o último homem. Ele tem que, tentar acompanhar o cara e chegar junto, pelo menos na marcação, tentar travar. Não dar um carrinho daquele que nem doido, né? Mas isso é ok, o Gabriel Paulista é isso aí, ele não tem tempo de bola mesmo. Ele joga melhor que o Gustavo Henrique, mas não significa que ele seja bom, né? Ele consegue desempenhar melhor quando ele tem o Gustavo Henrique do lado, mas não significa que ele seja um bom jogador. Mas aí, falha dupla, né? O Bidu também moscou um pouquinho ali. Por mais que ele estivesse marcando um cara que estava aberto aqui do lado esquerdo, dava para ter dado um passinho para frente. Mas beleza, falha da zaga. 1-0 Santa Fé, jogando melhor, merecendo fazer o gol. O Hugo já tinha feito uns 2, 3 milagres antes do Santa Fé fazer o gol e tava todo mundo vendo que se não tirasse o André, não mudasse algum jogador, ia tomar um gol. E foi isso que aconteceu. O Corinthians tomou o gol de Santa Fé, quase tomou o segundo. Logo na sequência, assim, quase tomou o segundo, o Hugo também salva. E aí o Diniz começa a mexer. A primeira substituição que ele tira o André é quando o time começa a melhorar um pouco, né? E aí você vê até o Corinthians jogando mais com vontade, mais compacto para aproximar, para marcar e para aproximar para jogar. O André, não sei o que acontece, mas me parece que é um pouco de propósito. Tipo assim, não faz sentido para mim o que ele tá fazendo depois que a negociação com o Milan foi negada, a proposta foi negada pelo Corinthians. Ele tá forçando uma saída, ele tá prejudicando a equipe em campo de propósito, não é normal. Se você assiste os jogos do André antes dessa notícia que o Milan teria comprado e o Corinthians foi lá e recusou porque o Dorival deu entrevista pedindo para ele ficar, é uma pessoa, e depois aquilo é totalmente outra. Expulsões imbecis de propósito, andando em campo, errando passe de 2 metros, não marcando, errando gol dentro da pequena área, na última rodada da Libertadores lá contra o
Foi contra quem? Foi contra o Peñarol. Porra, o gol que ele perde ali bizarro, parece que é de propósito. Ontem também teve uma chance e não fez ali dentro da pequena área de novo. Então, assim, parece muito proposital de alguém que tá forçando uma saída, quer sair. E, assim, pra mim o Corinthians tem que tomar uma atitude urgente. O Diniz vem conversando e vem tratando ele como um menino, como um moleque, como, ai, tem que ensinar, tem que educar, ele é um bom menino, ele não fala, ele... Não, tá claro que não é. Tá claro que ele é uma pessoa ruim, tá ligado? Desculpa. Tá claro que ele é um cara maldoso, tá ligado? Isso que ele tá fazendo é de propósito. Então ele tem maldade. E aí o Corinthians tem que ser maldoso com ele. Se é o Corinthians que paga o salário dele e ele tá sendo maldoso com o Corinthians tem que devolver essa maldade. O que eu faria? Colocaria ele pra treinar separado, vai treinar separado, foda-se, sai. Não vai jogar mais nenhum jogo, vai treinar separado. Vamos vender? Não vamos vender. Foda-se. Vamos perder uma grana? Vamos. Ah, pode vir 15 milhões, 7 milhões, 10 milhões, 8, 3 milhões. Não, não quero. Nego. Nega todas as propostas, coloca ele para treinar separado e aí depois empresta ele ou vende ele para um time da Série B. E aí ele vai ter que começar a se provar para a Europa jogando a Série B, tá ligado? Se é isso que ele quer zoar, vamos zoar com ele então. Coloca ele para treinar separado e depois empresta ou vende para um time da Série B. E da Série B ele vai ter que chegar no Milan sozinho, tá ligado? Não vai usar o Corinthians como vitrine, não. Vai jogar sozinho lá na Série B e vai depois ser vendido aí por preço que quiser. Foda-se. Não vamos perder dinheiro, não. Vamos ganhar instituição, tá ligado? Ninguém é maior que o Corinthians, ninguém trata o Corinthians desse jeito, tá ligado? Nem o André, nem o Martinez, nem o Memphis, se não quiser reduzir o salário para renovar, não vai renovar e foda-se. O Corinthians é maior que todos eles, tá ligado? Que todos. Eles vêm e vão e o Corinthians fica. Foda-se o André. Foda-se o André. Quer tirar uma com o Corinthians? Vamos tirar uma com ele. Bota ele pra treinar separado, depois empresta pra Série B. Deixa ele lá correndo de segunda a segunda lá, nos gramados irreguláveis, se ele joga tudo isso mesmo então. Se ele jogar, é vendido e foda-se. O Corinthians não ganha nada com ele, mas pelo menos não perde em campo aí com essas atuações medíocres. Medíocres não, né? Que medíocres é mediano. Com essas atuações ridículas que ele tá tendo, prejudicando o Corinthians intencionalmente, tá? Isso tá claro. Estava claro antes, mas ontem foi bizarro. E se o Diniz tivesse tirado ele nos 10 minutos de jogo, primeiros 10 minutos, se o Diniz tivesse tirado ele, tava justo. Pelo que ele fez, pelo que ele perdeu de bola, pelo que ele não correu, pelo que ele não marcou, pelo que ele não estava demonstrando interesse na partida. Se ele tivesse saído ontem aos 10 minutos do primeiro tempo, era justo, ninguém ia reclamar, ninguém ia falar um A hoje. Tava justo, tá ligado? E é isso, pra mim foi um jogo justo, o Corinthians não merecia perder pelo que desempenhou no primeiro tempo e pelo que desempenhou depois que o André saiu de campo, mereceu o empate ou então até a virada, ou deveria ter saído ganhando antes, né? No primeiro tempo mereceu fazer um golzinho ali, teve boas jogadas, no segundo tempo também teve uma jogada espetacular do dinizismo, né? O Hugo cobre o lateral, um zagueiro vem buscar a bola no pé dele, tic-tac. O passe do Yuri Alberto ali, o Mateuzinho não consegue acertar a bola nem pra chutar pro gol, pra cruzar, chegou meio que dando um carrinho ali, furou. Mas é um começo ali, né, de alguma coisa, mostra que o Corinthians tem qualidade para fazer isso e acredito muito que vai dar certo. Também acho que ontem era um jogo para ganhar e manter o 100% ali, para garantir a melhor campanha, mas o Independente também empatou com o Fluminense, então continuou o Corinthians com a melhor campanha, né? O Independente era o único que podia ficar com 12 pontos em 4 jogos. Então o Corinthians e o Independente mantêm ali com 10 pontos, os dois com a melhor campanha. E agora os dois últimos jogos aí, um é em casa, se eu não me engano, né? Contra o Peñarol, acho que é em casa, né? Que o primeiro foi fora. E contra o Platense, deixa eu ver. Ou é o contrário? Não, acho que contra o Platense é em casa. E contra o Peñarol é fora, que a gente ganhou deles aqui, né? Que a organizada veio para a sede dos Gaviões. E contra o Platense, que foi a estreia lá na Argentina, é fora. Então, contra o Peñarol, fora de casa. Desculpa, o time do Peñarol é bem ruinzinho, tá? Mesmo sendo fora de casa, o Corinthians tem condições de ganhar. E contra o Platense em casa também. Então, são 2 jogos ali que dá para fazer 6 pontos. Óbvio
que ter a melhor campanha da Libertadores vai te ajudar muito nas oitavas de final, nas quartas de final, de definir o segundo jogo em casa. Na Neoquímica Arena faz toda a diferença pro Corinthians, mas a situação no Brasileiro também precisa ser vista com cuidado, então domingo tem clássico, importante ganhar. Aí na Copa do Brasil, semana que vem, tá com 1-0 ali já, então pode jogar com o time mais ou menos para tentar ganhar em casa ou empatar, né? E assim, antes do jogo contra o Penharol, tem contra o São Paulo e depois contra o Botafogo, 2 jogos no Brasileirão. Se ganha esses 2 jogos, do São Paulo e do Botafogo, dá para jogar com o time completo contra o Penharol, ganhar, e aí depois volta pro Brasileirão contra o Galo, dá para ganhar do Galo, e se ganhar do Galo, fica tranquilo no Brasileirão e dá para jogar com o time em força máxima do Platense, tá ligado? Então assim, vai depender muito do jogo contra o São Paulo, se o Corinthians vai conseguir ter essa melhor campanha, tá ligado? Pra mim. Porque vai ser 2 jogos da Libertadores que vai poupar ou não vai poupar, acho que vai depender muito da classificação, tá ligado? Por enquanto tá muito embolado. Você ganha, você sobe pra 10º, você perde, continua na zona, empata, sai por 1 ponto, aí ganha e sobe pra 9º. Tá muito equilibrado, mas acho que os próximos 2, 3 jogos vai dar uma espalhada maior. Então é preciso ganhar agora, o quanto antes, para não ficar nessa de tendo que priorizar um, priorizar o outro e tentar jogar bem em todos, tá ligado? Ou então se puder poupar no Brasileiro para ir melhor na Libertadores, ou então ao contrário, joga com o time em força máxima no Brasileirão e na Libertadores poupa, porque já está classificado. Hoje, né, vai ter o jogo do Platense contra o Penharol. Se o Penharol ganhar ou empatar, o Corinthians está classificado, né? Acho que é isso. Não, se o Penharol empatar com o Platense, o Corinthians já está classificado. Ou o Platense ganhar. Agora me perdi. Não, o Corinthians é praticamente classificado, né? Mas assim, pouco importa o resultado de hoje. É mais matematicamente. Acho que se o Penharol ganhar, ninguém consegue chegar mais a 10 pontos, né? Ou se empatar ali, o Corinthians classifica, porque o Santa Fé tem 2, só pode chegar a 8. Acho que é isso. Se o Platense empatar ou se o Platense ganhar, o Corinthians classifica, porque os outros 2 não vão conseguir passar de 10 pontos, o Corinthians já tem 10 pontos. Então é isso. Se o Penharol ganha, o Penharol vai a 4, e aí todo mundo do grupo pode passar de 10 ou chegar até 10, né? Tirando o Santa Fé. Mas a chance do Corinthians ficar de fora é muito remota. Mas é isso, eu quero entender como que o Diniz vai fazer para lidar com essa situação. Se vai em busca das 2 vitórias e melhor campanha. Só depende do Corinthians, né? Tem um saldo melhor do que o do Independente. Então, a não ser que o Independente goleie lá no grupo deles e o Corinthians só vença de 1-0, não sei o quê. O Corinthians, se ganhar as 2, vai ser a melhor campanha da primeira fase da Libertadores e vai definir as oitavas de final em casa e as quartas também. Então, não sei como o Diniz vai fazer essa gestão de elenco. No Brasileirão precisa ganhar urgente, então acho que vai depender muito do majestoso de domingo e da Copa do Brasil também contra o Barra, né? Porque ganhar do Barra é obrigação, mas é um jogo perigoso, né? Se for jogar com o time em reserva, ele toma um gol, já vai pros pênaltis, aí coloca titular e aí, porra, desgasta muito mais do que se tivesse começado com titular. Coloca eles com o resultado adverso para tentar buscar, tá ligado? Então fica, sei lá, então tô curioso para ver como o Diniz vai dosar, vai fazer essa gestão de elenco, mas é isso, estamos praticamente classificados na Libertadores e o jogo de ontem foi incrível, né? Aposto que todos os corintianos do mundo, quando viram aquele gol do Gustavo Henrique ontem, automaticamente lembraram da estreia do Corinthians na Libertadores de 2012, né? Até o perfil oficial da Libertadores postou, né, o gol do Ralf, empatando o jogo contra o Deportivo Táchira, na Venezuela, 1-1, primeiro jogo, tá ligado? O Corinthians tem aquele bagulho, tinha aquele bagulho da mística de, porra, Libertadores nunca ganha, não dá certo, é pré-Libertadores, é fase de grupos, e aí tava estreando com uma derrota fora de casa na Venezuela, e aí o Ralf empata de cabeça, um golaço também. O gol do GH foi muito mais bonito plasticamente, né? Porque
ele faz o movimento ali de que queria colocar a bola no ângulo do goleiro, tá ligado? Excelente cruzamento do Mateuzinho também. E o do Ralf é mais ele vem no embalo, também faz um movimento muito perfeito pro gol. Então lembrou muito quando o GH faz aquele gol, mantém a invencibilidade do Corinthians na Libertadores. Então acredito que todo mundo aí que é corintiano viveu esse déjà vu aí ontem, e espero que de fato sigamos invicto aí o máximo que der e rumo ao Bida Libertadores aí, e vai Corinthians, tamo junto.